morning, hello everyone, we are back here again. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Se Educa em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. I'm Teacher Lia Leme e o nosso tema de hoje é sobre os cognates, ou os cognatos, que é um conteúdo bem importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Lembrando vocês que nós estamos agora na reta aí para o Enem e a gente vai aproveitar agora esses programas que eu conto com a presença de todos vocês aqui para nós pegarmos aqui esses conteúdos e nos prepararmos para o Enem. Para isso, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer aquela revisãozinha para aquele pessoal que não teve a oportunidade de seguir a gente aqui no primeiro semestre. A gente vai fazer uma revisão bacana para colocar todo mundo assim a par do que a gente trabalhou e seguir adiante para os próximos passos. Eu marquei hoje o que nós encerramos aqui no primeiro semestre, que são os reports, que são as reportagens. E nós vamos, dentro desse gênero, vamos trabalhar os cognatos. É muito importante, primeiro, o gênero reportagem, porque ele é muito utilizado nas provas do Enem. E nós vamos utilizar a técnica de leitura inicial, que é a mais comum, que é a leitura por meio dos cognatos. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse passo a passo e eu tenho certeza que se você ficar ligado com a gente aqui, não vai ter erro no Enem, tá ok? A nossa expectativa de aprendizagem para hoje é ler as reportagens utilizando diferentes estratégias de leitura, identificar as palavras cognatas e identificar informações específicas. Tudo isso a gente vai fazer aqui com a leitura do texto e uma atividade. Para poder retomar o nosso tema de reportagens, eu fiz aqui um esboço, né, uma retomada para aqueles que não nos assistiram e que está começando hoje. Então, a reportagem é um gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, internet, etc. Aí o que o pessoal me pergunta? Fala assim, teacher, mas tem reportagens e notícias. What's the difference between them? E eu falo para vocês, qual que é a diferença entre reportagem e notícia? A notícia, ela segue um padrão parecido com o da reportagem, porém ele é o quê? Mais curta, bem mais compactada. Enquanto que a reportagem, ela tem esse formato mais abrangente, com mais informações mais detalhadas, tá? Então essa é a diferença entre reportagem e notícias. Na estrutura da reportagem, nós temos o título, a manchete, que é extremamente importante. Por quê? Porque é ali que vai te dar dicas de como você vai fazer a leitura a partir do momento que você entra no corpo do texto. Ele já te diz muito sobre o tema. Então, a partir do título, você já vai ter informações que já vão te ajudar a responder as questões lá na frente. Então, ele é o nome do texto. Deve ser formulado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Consiste geralmente em frases de efeito concisas. Então, olha, se o título ele é chamativo, automaticamente ele já cria esse desejo nas pessoas de fazer uma leitura mais apurada dele. Então, o título, por isso que eu estou falando, ele é muito importante. O subtítulo ou título secundário, ele complementa o título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento, ele é facultativo. Nem sempre tem subtítulo, mas ele geralmente você vai encontrar essas informações ali seguidas do título. O lead, ou o lead, né, em português, no jornalismo,
é o primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptores. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead não precisa responder todas as perguntas, mas geralmente ela responde. O que vem contido dentro dessa lead? O que, what, né? Who, que é quem, when, quando, where, onde, how, como, e why, por quê. Então, são essas 5 perguntas que geralmente a lead responde, que deveriam ser respondidas em outros gêneros jornalísticos, como a notícia, por exemplo. Então, a reportagem, ela se aprofunda mais nesses detalhes. Então, eu digo que a lead, nós tivemos uma aula aqui no semestre passado falando sobre a lead. Por quê? Porque é neste primeiro parágrafo que você vai ter um panorama do texto todo. Geralmente as reportagens colocadas no Enem, elas são assim, bem extensas. Pela lead, você já consegue retirar muitas informações que vão adiantar bastante a sua compreensão para você fazer a marcação das respostas. O corpo do texto, então, que é o desenvolvimento da reportagem, é o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. Ao final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado. As características da reportagem, os textos em primeira ou terceira pessoas, presença de títulos, os temas podem ser sociais, políticos ou econômicos. A linguagem ela é simples, clara e dinâmica para poder alcançar o público-alvo. O discurso pode ser direto ou indireto, objetividade ou subjetividade, dependendo do tipo de reportagem, a linguagem formal e, geralmente, os textos são assinados pelo autor da reportagem. Voltando aqui, então, olha só, eu fiz assim, mais ou menos uma revisão do que são as reportagens para as pessoas que estão começando a nos assistir. E dentro dessas reportagens, hoje, a gente vai entrar com o assunto que é o tema da nossa aula, que são as cognatas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o que são as cognates, que são palavras estrangeiras que possuem a mesma origem com grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado de palavras na língua portuguesa, podendo possuir pequenas discrepâncias. Essas palavras possuem o mesmo radical em 2 idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. Eu coloquei aí em destaque a palavra different. Por que different é uma palavra cognata? Porque você olha para a palavra, automaticamente ela já te remete à palavra em português que é diferente. Então, as cognatas são isso, as palavras que têm uma semelhança muito grande com a nossa língua. Para isso, eu trouxe aqui um texto para a gente fazer essa leitura das palavras cognatas. The accidental creation of a cure. A scientist was doing research in trying to discover why some animals died or got sick while eating certain types of foods. He analyzed different materials and their compositions. He also consulted other scientists so that he could draw his conclusions. He worked hard to resolve the problem. He had no success in the initial stage of his journey. He tried, but again, he had no success. Then he decided to desist and abandon his dream. But it was his destiny to revolutionize the concepts of science at the time, and 2 weeks later, when he least expected, the answer or the cure came to him while he was observing the reaction of a product in the water. He thought to himself, I can't believe it. I must be dreaming. Why didn't I think of this before? Today, hundreds of people around the world still make use of his creation and are grateful to his scientist that many consider a hero. Aqui eu pedi para vocês circularem as palavras cognatas do texto. Eu já coloquei todas elas em vermelho. Pelo título, o que eu falei? The accidental creation of a cure.
O que nós temos aí automaticamente de cognato? Accidental, que é acidental, e creation, que é criação, e cure, cura. Pelo título você já tem o que de informação? Que é uma criação acidental de quê? De uma cura. Do resto você vai fazendo o quê? Vai fazendo essa leitura das palavras que são cognatas. Cientista, composição, conclusão, problema, resolver, inicial, sucesso. Por aí você já vai conseguir, sem precisar de traduzir uma linha sequer, você já vai conseguir pegar o sentido desse texto. Eu tirei um texto aqui super bacaninha, simplesinho. Mas se vocês me ligarem lá no Lia Leme, no Instagram, eu passo um monte de coisa legal para vocês, para a gente poder trabalhar juntos. Aqui eu já coloquei para vocês verem que é possível você estudar inglês sem precisar de traduzir, só se ligando nas técnicas de leitura. Aí o que eu falo? Retire a ideia central do texto. O que nós vimos lá? A criação acidental do quê? Da cura. Circule o vocabulário conhecido e familiar. Aquelas palavras que você já conhece, que são tradicionais no seu uso. Então, você pode retirar aí algumas palavras, dream, answer, são palavras que você já convive com ela desde o início. Identifique o tempo verbal usado. Super fácil. Que tempo verbal que a gente está usando aqui? Olhando aqui, a maior parte dos verbos, eles estão com o quê? Eles estão acrescidos do sufixo ed, que em inglês significa o quê? Simple Past Tense. Então, nós temos o quê? Nós temos um texto no passado simples. Nós temos o quê? Como referência, o ed. Os pronomes pessoais. Que tipo de pessoa que está falando aqui? Nós temos aqui o pronome possessivo he. Que tipo de pessoa, que gênero é essa pessoa? É o gênero masculino, é he, que significa ele. Volte e faça uma leitura cuidadosa, considerando toda a informação coletada e tente inferir o significado das palavras desconhecidas. Então, olha só, uma vez que você fez a leitura das palavras cognatas, você não vai traduzir aquilo que você não conhece. Você vai partir daquilo que você conhece. Ignora. Aquilo que você não conhece, o que você vai fazer? Você vai inferir no sentido do texto. Tá ok? Você não vai gastar o seu tempo fazendo tradução. Você só vai se atentar àquilo que você já sabe. E não me diga que você não sabe nada, que eu tenho certeza que pelos cognatos você sabe sim. Aí eu tenho, what did the scientist do? Nós temos uma pergunta no passado. O que o cientista fez? Invented the wheel, created a cure, worked hard to get rich. He was a farmer, he desisted and died. Nós temos essa resposta onde? Exatamente no título. O que ele fez? O que esse cientista fez? Accidental creation of a cure. O que ele fez então? Criou uma cura para uma doença. E é isso, pessoal. We are finished for today. I wait for you next time. Kiss for my daughter, Heloísa. Mommy loves you, honey. E amanhã teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de língua espanhola com a nossa querida Luciana. E química com a Rose. Forte abraço, até a próxima vez. Stay safe, stay alive.